assim, tem a questão também de, cara, a gente não tem nada a perder, né? Porque a gente já não tem nada, a gente tá lutando pra conquistar alguma coisa. Então, por que não tentar, né? Por que não tentar? Oi, esse vídeo será uma conversa, né? Um desabafo, digamos assim, porque esses dias eu tenho pensado bastante sobre um determinado assunto, né? Até porque é algo que eu tô vivendo, né? Eu e meu marido, a minha casa, né? Estamos vivendo. E eu tava até já ia pro meu momento de devocional, né? Mas assim, eu pensei em gravar esse vídeo, né? Na verdade, eu tava até pensando em alguns temas, né, em alguns assuntos, mas eu tava até com algumas ideias, mas eu não consegui assim, porque eu preciso falar sobre isso, porque é o que eu tô vivendo e também eu tenho pensado bastante sobre esse assunto. E eu não sei, né, se alguém que assistir esse vídeo aqui também vai se identificar e também se tá passando pela mesma coisa, né? Mas assim, eu tenho pensado bastante nesses dias sobre como é difícil construir a vida do zero. Porque eu tenho 29 anos, né? Meu marido tem 30 já. E, e nós casamos, vamos fazer 3 anos de casado esse ano, né? E quando nós casamos, a gente não tinha nada assim de garantia, né? Porque assim, quando digamos que a pessoa tá se preparando para casar e tudo, às vezes, né, ganha algo do familiar, do pai, da mãe, ou da parte da outra família, né, no caso do marido. E eu conheço pessoas, né, que ganharam casa, que ganharam carro, que ganharam um terreno para construir a casa própria e tudo mais. E assim, nós não tivemos isso, né? Nós não tivemos essa garantia, essa segurança, essa certa segurança, assim, nós não tivemos. E eu conheço pessoas que tiveram, né? E pessoas também que casaram com muito tempo de relacionamento porque estavam construindo as coisas. Só que é assim, eu não julgo, né? Cada um sabe o que quer pra vida e tudo. Se a pessoa se sente bem, né? Primeiro construir algo, ter essa segurança para depois casar, ter filhos, algo do tipo. Eu não julgo, né? Até porque cada um sabe dos seus limites, cada um sabe o que quer, né, pra vida. E assim, eu nunca tive esse pensamento, né, de primeiro construir tudo pra depois casar, né, depois dar outros passos. Não. É, assim, as nossas decisões sempre foram baseadas em muita conversa. Então nós decidimos, né? Não, nós vamos casar e vamos construir juntos. E assim, cara, é difícil. É difícil, sim. Muito difícil você construir tudo do zero. Até porque eu conheço, né, muitas pessoas que tiveram essa segurança, né, essa certa segurança. E nós não tivemos. E assim, ao mesmo tempo que é difícil, eu vejo também bênçãos, porque é muito gratificante você ralar, né, se esforçar para construir algo, conseguir algo e você conseguir, sabe, algo que você tá precisando muito, aquela determinada coisa que você tá precisando muito, seja um móvel, seja um transporte, e você conseguir aquilo, sabe, por seu próprio esforço, né?
E claro, né, com a graça de Deus, né, óbvio. Porque se você não tiver saúde para trabalhar, para ralar, se você não acordar bem, saudável de manhã para ir trabalhar, né, não vai ter como. Então, é a graça de Deus também. Eu vejo a graça de Deus também no nisso, né, na gente ir para até mesmo ter um trabalho. Eu vejo a graça de Deus nisso. Então, assim, claro que eu vejo bênçãos, né? E assim, eu sou muito grata também por ter paciência. Porque você precisa ter paciência e determinação para viver esse ciclo da sua vida, né? Você, tipo, foi uma decisão, né? Vocês decidiram começar do zero e construir tudo do zero, né? Dar um passo de fé, casar mesmo sem nada e construir a partir disso, a partir dessa aliança, começar a construir algo. E assim, é ter fé, é ter força de vontade, é ter coragem. Não é todo mundo que tem essa coragem, essa determinação. E assim, nós tivemos, então é um passo de fé, né? E assim, ao mesmo tempo que eu vejo que é difícil, eu vejo também a graça de Deus e vejo também assim essa sensação assim de felicidade, porque você sente felicidade quando você tá precisando de algo e com muito esforço, com muita paciência, força de vontade, você vê os frutos, você vê colhendo os frutos, e assim, então é bom, porque também receber tudo de mão beijada, claro que é bom, né, gente? Você ganhar presentes, você ganhar um bem, né? Tipo, uma casa, um carro. Isso é bênção também, né? Mas você também conquistar, né, por mérito próprio também é bom. Mas assim, eu tenho notado, assim, eu tenho parado pra pensar, caraca, como é difícil. Porque a gente se vê sempre num lugar de estar dando passos de fé. Porque a gente não tem garantias de nada. Então você precisa ter fé, pensar muito, tomar decisão, porque as decisões elas precisam ser assertivas, porque você não tem plano B, plano C, você não tem outros planos. É a decisão e a decisão tem que dar certo. Então, assim, seja mudar de estado, se planejar para mudar de estado, é o que a gente tem vivido, né? E assim, tem que se planejar, você precisa tomar decisões assertivas, você precisa ter muito pé no chão, não pode se precipitar e assim, tem que ter coragem, né? E assim, tem a questão também de, cara, a gente não tem nada a perder, né? Porque a gente já não tem nada, a gente tá lutando para conquistar alguma coisa. Então, por que não tentar, né? Por que não tentar? É uma situação que eu ainda não vou, né, dar detalhes, mas a gente tem se planejado nesse tempo, né? Estamos nos planejando nesse tempo para mudar de estado, então a gente precisa dar muitos passos de fé. E eu tenho pensado também nessa questão de como as coisas assim estão ficando difíceis, né? A sensação que eu tenho é que parece que cada vez as coisas estão ficando mais difíceis. Eu digo assim, em tudo. em tudo, porque eu não sei no estado de vocês, mas aqui, por exemplo, no Maranhão, né? A gente vai num supermercado, cara, você sai com 4 sacolinhas, 5 sacolinhas, já é quase R$ 200, entende? Dá quase R$ 200, pouquinhas coisas. E assim, o custo de vida, eu digo a alimentação, né, para um casal aqui é mais de R$ 1.000.
dá uns 1.300 casal. Aí eu fico pensando, meu Deus, imagina um casal com mais 2 filhos, né? Aí às vezes não tem casa própria, paga aluguel, alimentação. A alimentação para um casal é estourando 1.400. Eu vou botar, é porque é essa média mesmo. 1.400 mais 2 crianças, dá o que? Uns 2.000 reais? 2.000 reais de alimentação. Fora aluguel, conta de água, luz, meu Deus, luz tá um absurdo. Então, assim, tá difícil, gente. Aí, às vezes eu fico pensando também, meu Deus, como que a pessoa faz pra sobreviver com um salário mínimo? Hoje em dia, como que a pessoa faz pra sobreviver? Eu digo, é sobreviver literalmente, porque a pessoa vive pra pagar a conta, né? Vive pra pagar a conta e aí a pessoa vai viver só um ciclo da vida, só de casa pro trabalho, a pessoa não tem lazer, porque você precisa fazer escolhas assertivas, né? Se você tem um pouco de noção financeira, um pouco de consciência financeira, as escolhas que você vai fazer e priorizar é pagar suas contas mensais. Então você vai abrir mão de muitas coisas. Você vai abrir mão de comprar uma roupa, você vai abrir mão de. Eu nem digo questão de salão, né, gente? Porque se você tem outras prioridades, é claro que você vai abrir mão de salão, de. Enfim. E então você vai abrir mão de muita coisa. E é sobreviver. Porque a pessoa que não tem lazer, a pessoa que não cuida, não tem como cuidar de si próprio, da sua saúde física, vai viver só de casa pro trabalho. Isso é sobreviver, gente. Isso não é qualidade de vida. Então, assim, eu tenho pensado muito, assim, sobre essas coisas, sabe? E a gente tá num tempo de realmente tomar decisões assertivas, né? Eu vejo assim. Eu digo na minha vida. E também eu tenho refletido muito nessas questões porque eu vejo assim que eu demorei muito para despertar, sabe? Eu não sei se você tem essa mesma sensação de eu ter demorado muito para despertar, sabe? Para acordar para a vida, eu digo assim, porque eu não sei, assim, há um tempo atrás, assim, eu não tinha essa mentalidade, essa percepção assim de futuro, sabe? Porque as nossas escolhas hoje refletirão no futuro que virá, né? Então, se você tá só no vivendo, só no deixa a vida me levar, quando você tiver daqui a uns 5, 10 anos, você vai olhar para trás e ver aquilo que se arrepender do que você não construiu lá atrás. Então, hoje eu vejo isso, que eu poderia ter, né, me esforçado mais para construir algo que hoje eu iria desfrutar. Mas assim, eu também não levo essa culpa, né? Porque eu não tô carregando essa culpa de perdi muito tempo, já vou fazer 30 anos, então não tem mais jeito. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Sou nova, tenho saúde, tenho sonhos, tenho força de vontade. A minha esperança é não desistir, né? E assim, é o conselho que eu dou também. Não desista, gente, porque se você desistir. A gente, na verdade, quem não tem nada e quem não tem plano B, plano C, plano D, a gente não tem nenhuma opção de desistir. A gente precisa mesmo lutar, gente. Lutar, correr atrás pra conquistar as coisas. Porque se a gente desistir dos sonhos, dos próprios sonhos, como que a gente vai conquistar alguma coisa na vida? Né? E olha que eu não tenho assim essa ambição, eu não sou ambiciosa. É mais questão mesmo
é necessidade. Você tem a necessidade de ter um transporte para você ter mais qualidade de vida, para você sair com a sua família, não precisar depender de transporte coletivo, de Uber. Então, assim, o transporte em si, ele te dá essa liberdade, te dá qualidade de vida. E uma casa própria também te dá liberdade, te dá qualidade de vida. Você não vai viver num ciclo de só tirar dinheiro para pagar um aluguel, mesmo que seja uma casa financiada. Mas você vai ter na mentalidade de que você está pagando algo que um dia será seu e ninguém vai roubar de você aquilo. Diferente de um aluguel. É um dinheiro que só sai, né? Tá indo pro dono do imóvel. E você não vai ter o seu próprio. Então, assim, não tem como desistir. Desistir de quê? Se a gente já não tem nada. A gente precisa correr atrás, né? De conquistar algo. Então, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Até porque eu tô vivendo essa questão de tomar decisões assertivas, né, agora, porque a gente está se planejando, né, para algumas mudanças e tudo, e eu tenho pensado muito, né, a respeito disso. E se você também estiver passando, né, pelas mesmas coisas, se você tá também pensando as mesmas coisas, comentem aqui, né, para mim também ver que não é só eu, né, que não sou só eu que tô pensando e passando pelas mesmas coisas. Esse é o vídeo de hoje, né, com essa reflexão, né, porque é baseado no que eu tô vivendo, no que eu tenho pensado nesses dias. E é isso. Deixa o seu comentário aqui, também quero conhecer, né, outras histórias. E deixa sua curtida. E se inscreva no canal para me acompanhar essa minha jornada, né, ao longo desse ano e dos próximos anos, né, das minhas mudanças também, de vida, de estado futuramente. E é isso. Tchau!